Olá, meus queridos amigos, muito bom estar com vocês aqui novamente no nosso ESD, agora falando sobre o tomo único, abordando sobre a última apostila produzida pela Federação Espírita Brasileira. Caso vocês não tenham essa apostila, é muito fácil de adquirir, basta vocês acessarem a descrição do nosso vídeo, da nossa primeira aula. Então na descrição vai estar ali o link para que vocês possam baixar essa apostila, mas de qualquer maneira no site da Federação Espírita Brasileira, lá em downloads, você tem condições de achar facilmente todas as 3 apostilas do ESD. E hoje, meus amores, aqui na nossa primeira aula, nós vamos estudar sobre o fenômeno da morte, a perturbação espiritual. Então vamos ver o que acontece com a alma no instante da morte do corpo físico. Quem de nós não tem curiosidade exatamente sobre esse assunto? Tem vontade, tem interesse de saber o que a alma sente? Como é que se dá esse processo? Será que é doloroso, que não é doloroso? Se ela sofre? Enfim, como se dá esse processo? Explicar exatamente o processo de separação da alma e do corpo. Nós que já estudamos o ESD 1 e o ESD 2 já sabemos que nós ficamos ligados ao nosso corpo físico através do perispírito, e nós vamos ver como se dá esse desligamento da alma do corpo espiritual em relação ao nosso corpo físico. E vamos analisar também as experiências de perturbação espiritual que ocorrem por ocasião da morte do corpo físico. Nós vamos perceber que nesse momento há um processo de perturbação espiritual que acompanha o espírito, e nós vamos detalhar isso no decorrer do nosso estudo. Então vejam bem aqui, no instante da morte do corpo físico, a alma retorna ao mundo dos espíritos, de onde havia saído temporariamente para progredir em termos intelectuais e morais, porque já sabemos que o reencarne proporciona oportunidade de progresso intelectual e moral. E que nós somos seres essencialmente espirituais e não seres carnais. Por isso, ele sai do plano espiritual temporariamente para essa progressão. Assim, vejam que já nos diz a doutrina espírita: a alma conserva a sua individualidade após a morte e jamais a perde. Constata a sua individualidade pela manutenção do seu corpo fluídico, chamado perispírito, e que tem a mesma aparência da sua última encarnação. Vejam, uma das coisas que as pessoas mais têm dúvida é: Evelyn, será que eu vou manter a minha intelectualidade, o meu entendimento, a minha consciência de mim mesma? Claro que sim. Se nós perdêssemos a nossa individualidade, seria a mesma coisa que deixarmos de existir. Se nós não tivéssemos mais a consciência do nosso eu, seria a mesma coisa que nada. Então, de nada adiantaria nós sermos espíritos imortais sem essa individualidade. Então, quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui apenas o nosso corpo físico, mas a nossa intelectualidade, o nosso espírito, o princípio inteligente segue conosco para o plano espiritual. Então, nós jamais perderemos essa individualidade. E essa individualidade, ela se mantém, ela se mostra presente exatamente na manutenção do nosso corpo fluídico, que nós já sabemos que é o perispírito. O perispírito é como se fosse o corpo espiritual do nosso espírito, o molde do nosso espírito. Então, o nosso perispírito, nós já estudamos isso no ESD 1, nós sabemos que o perispírito, ele mantém a aparência da nossa última encarnação. Então, no caso, eu vou me ver no plano espiritual exatamente como eu era aqui. Eu vou me ver como Evelyn. Por outro lado, não vale comentar sobre isso nesse momento, mas na aula do perispírito, nós sabemos que o perispírito é plástico, ele tem essa propriedade plástica, e eu posso, pelo poder do pensamento e da vontade, plasmá-lo, modificá-lo, alterá-lo conforme o meu interesse e a minha vontade, de modo que eu posso adotar outras aparências físicas no plano espiritual. Mas, a princípio, ao desencarnar, eu vou me ver, eu vou estar no plano espiritual com a aparência da minha última encarnação.
Se após a morte só houvesse o que se chama o grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Aqui eles estão nos falando que há determinadas teorias que dizem que nós não mantemos a nossa individualidade, mas que nós somos absorvidos no todo universal. E aí vem exatamente a doutrina espírita fazer uma seguinte reflexão: como essa teoria de absorção no todo universal pode ser adequada se, quando nós recebemos as comunicações dos espíritos através da mediunidade, nós percebemos que as individualidades são mantidas, que as pessoas se apresentam como elas eram ou com o aprendizado obtido no plano espiritual ou em outras reencarnações, mas as individualidades estão mantidas. Então não é possível haver a absorção no todo se as comunicações mediúnicas provam exatamente o contrário. É isso que está sendo colocado aqui. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, patente se faz que eles são seres distintos, portanto, individualidades. Aqui comprovando mais uma vez a manutenção da individualidade. A alma leva consigo a lembrança dos acontecimentos e dos atos praticados. Essa lembrança que leva da sua vida corpórea é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego bom ou mau que deu à sua jornada terrestre. Significa dizer que quando nós despertarmos, nós vamos levar a lembrança dos acontecimentos vividos na Terra, a lembrança das pessoas que conviveram conosco, dos afazeres, dos trabalhos, daquilo que nós vivenciamos. E em função daquilo que nós tivermos vivenciado, essas lembranças serão positivas ou negativas. Há espíritos que, no plano espiritual, em função da sua vida, da sua materialidade, das coisas que tenham vivido, do momento de desencarne, enfim, N fatores, podem esquecer algumas coisas da sua última existência e lembrar de determinados fatos. Isso também é possível. Muitas vezes o espírito não lembra 100% da sua existência, mas, em geral, essa lembrança ela é presente junto ao espírito, tá? De modo que eles não vão esquecer dos seus familiares, amigos, das pessoas que eles amam, daquelas pessoas que são importantes para eles. Eles não vão esquecer, assim como nós não esquecemos de quem desencarna, dos nossos amigos, eles também, familiares, não esquecem de nós. Vejam, quanto mais elevada e pura for a alma, menos se prende às coisas materiais que deixou na terra e mais rapidamente compreende a futilidade delas. Claro que a Terra, sendo um mundo de expiações e de provas, um mundo imperfeito, não exerce grande atração para espíritos mais evoluídos. Então, se espíritos mais evoluídos, mais depurados desencarnam, eles não se apegam muito ao mundo material. Eles lembram, sim, e amam dos seus familiares queridos e trabalham por eles, mas eles não vão se prender às coisas do mundo material. Então isso acontece para para um espírito mais materializado e apegado à matéria. Os mais elevados rapidamente se desprendem das futilidades do mundo terreno. As comunidades que os espíritos podem manter, que os espíritos podem manter com os homens através de médiuns, atestam a imortalidade da alma, a sobrevivência e a individualidade da alma. Aqui, mais uma vez, reforçando a questão da individualidade, da manutenção da nossa personalidade no plano espiritual. Então, as comunicações mediúnicas demonstram a imortalidade da alma, porque está comprovado que a alma não findou com a morte do corpo físico, a sobrevivência e a individualidade dela, porque mostram que são personalidades distintas, individualidades distintas, portanto não houve absorção no todo universal. Essas comunicações dos espíritos revelam sua inteligência, maior ou menor, suas qualidades próprias, porque as virtudes eles levam consigo e os seus vícios também,
A consciência do eu, que era o que eu havia comentado, a consciência da nossa própria personalidade, da nossa própria individualidade, e uma vontade distinta, manifestações físicas, materializações. Todas essas comunicações dos espíritos mostram mais uma vez esses aspectos fundamentais para nós que estamos estudando sobre a morte e sobre exatamente como o espírito se vê, se percebe, se reconhece no plano espiritual. Vejam, a morte do corpo material não causa sofrimento para a alma que vê chegar ao fim o seu exílio na vida corpórea. O corpo sofre muitas vezes mais durante a vida do que no momento da morte. A morte promove o desprendimento da alma do seu corpo transitório, pois rompe os liames que a retinham na vida material. Vamos refletir sobre essa observação da doutrina? Vejam, aqui nós estamos colocando a morte do corpo material não causa sofrimento para a alma que vê chegar ao fim o seu exílio na vida corpórea. E quem são os espíritos que percebem que a vida corporal é um exílio e que quando estão desencarnando estão na verdade se libertando disso? Espíritos que têm uma certa evolução, um certo conhecimento, um certo entendimento do que significa o reencarne na Terra e o que significa o retorno ao plano espiritual. As almas que já procuram viver o Evangelho aqui na Terra, já têm o entendimento da imortalidade da alma, certamente que elas não dão a importância que outras pessoas mais materializadas dão à morte. Porque elas sabem isso que nós já conversamos, imortalidade da alma, manutenção da individualidade, sobrevivência do espírito, sabem que a vida na Terra é um exílio, que aqui é um mundo de expiações e de provas. Então, quando a pessoa, a alma, vê chegar ao termo a sua vida material, isso para ela não causa sofrimento, mas causa um certo alívio, porque ela vai se ver livre, certo? Até porque, como colocou, muitas vezes o espírito, a alma, sofre muito mais no corpo material do que durante a morte em si. Porque quanto mais nós nos ajustamos às leis divinas, menos o momento da separação da alma e do corpo, menos a desencarnação causa desconforto, mal-estar, perturbação espiritual. Nós vamos ver mais à frente nos slides as fases da desencarnação e vocês vão entender o que eu quero dizer, tá bom? Então ele diz, a morte promove o desprendimento da alma do seu corpo transitório, pois rompe os liames que a retinham na vida material. Esse desprendimento ocorre gradualmente, então o espírito vai se desprendendo pouco a pouco à medida que os liames se soltam. Então não é num piscar de olhos que o nosso corpo espiritual, o perispírito, vai se desligando da matéria do corpo físico. Esse desprendimento ele é gradual, de modo que, à medida que cada um dos pontos, e nós vamos ver quais são esses pontos do corpo, os pontos de ligação entre o perispírito e a matéria, à medida que esses pontos vão sendo liberados, soltos, o desprendimento acontece. Ele é sempre gradual, mas esse tempo, vocês podem estar se perguntando, mas que tempo é esse? Esse tempo varia quase que ao infinito. Pode ser de poucas horas, como pode ser de vários, todo o processo, tá? Como pode ser de meses e até anos. Esse desligamento, essa separação. E isso depende de quê? Essencialmente, da evolução do espírito e do conhecimento acerca da imortalidade da alma. Esses dois fatores fazem toda a diferença no tempo e nas condições desse desprendimento, dessa separação. Perfeito? Vejam, dessa forma, para a alma, a morte é apenas a destruição do corpo material. Ela se separa do corpo com a cessação da vida orgânica, mas não há, reforçamos, a suspensão da vida do espírito. Ele continua vivo, seguindo para o plano espiritual.
ele leva consigo o seu perispírito que a ligava ao corpo e que se soltou. Então vejam, o espírito e o perispírito seguem para o plano espiritual e o corpo material fica na Terra. Quando nós estudamos sobre perispírito, vocês lembram que nós estudamos os 5 corpos: o corpo material, o duplo etéreo, o perispírito, o corpo mental e o espírito. E vocês devem lembrar também que o corpo físico e o duplo etéreo ficam na Terra, se destroem e segue ao plano espiritual, para o plano espiritual, o perispírito, o corpo mental e o espírito, tá? Então, o perispírito, ele segue com o espírito e o corpo mental para o plano espiritual. O fenômeno da desencarnação é o oposto ao da encarnação. Em o perispírito se desprende molécula a molécula, que é a desencarnação. E na encarnação, o perispírito se prende molécula a molécula. Agora vamos trabalhar e estudar as fases do desligamento dos laços espirituais. Eu não falei que havia ali alguns laços que iam sendo pouco a pouco desligados? E agora nós vamos entender que fases são essas desse desligamento e como se dá, perfeito? Então, primeira coisa, há o desligamento dos laços do perispírito e ele tem 4 fases. Essas fases nós já vamos ver aqui na sequência, mas primeira coisa é o desligamento do corpo perispiritual em relação ao corpo material. Essa é a primeira fase do desencarne. Todos nós, 100%, passamos por essas fases que nós vamos estudar agora. Primeira, desligamento do corpo perispiritual. Segunda fase, que todos nós vamos passar, fase de perturbação espiritual, que ele diz aqui, é um torpor paralisante das faculdades e sensações, como uma catalepsia, varia de horas a alguns anos. Esse estado de perturbação é como se o espírito estivesse num processo de sonolência. Quando nós estamos ali dormindo, que nós despertamos, mas ainda sonolentos, muitas vezes não sabemos aonde nós estamos, se estamos dormindo, se estamos acordados. É uma sensação ali meio de perturbação? Pois é exatamente algo nesse sentido que passa o espírito na hora do seu desencarne. Esse estado de perturbação, de torpor, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Ele não tem noção nesse momento de que ele já está no plano espiritual, quanto tempo se passou, ele não tem essa noção. Então esse estado de perturbação todos nós vamos passar, repito, mas o tempo varia de horas, poucas horas para quem é mais evoluído, como de alguns anos para quem é pouco evoluído. Então, quanto mais apegado à materialidade, aos vícios e às paixões, mais eu vou permanecer nesse estado de perturbação. Então, vejam que esse estado de perturbação pode durar anos para determinados espíritos. E é por isso que nós precisamos tanto trabalhar a nossa evolução, a nossa reforma íntima e o nosso conhecimento da imortalidade da alma. E a terceira fase é o despertar. O que é o despertar? É exatamente a saída desse sono profundo, dessas ideias vagas, onde o espírito se reconhece no plano espiritual. É no momento do despertar que ele entende o seu novo estado, que ele pensa, que ele vê, que ele escuta, que ele raciocina, que ele compreende o que aconteceu com ele. Todos nós gostaríamos de sair do estado de desligamento e já irmos para o despertar. Todos nós gostaríamos disso. Mas não há como. Nós iremos passar pela fase da perturbação. Mais uma vez eu repito, cabe a nós, na atual existência, trabalharmos para que essa perturbação seja a menor possível. Então, o despertar, ele sai desse sono profundo, dessas ideias confusas, vagas, incertas, a vista se aclara pouco a pouco, reconhece o seu novo estado, pensa, vê, escuta. Despertar varia. Para uns é calmo e cheio de sensações deliciosas, para outros repleto de temores e de ansiedade, como um pesadelo. Se nós fizemos o bem, agimos o bem, fizemos aquilo que deveríamos fazer aqui na vida terrena, o nosso despertar vai ser bom, positivo, uma consciência tranquila pelo bem que fizemos.
Caso contrário, se tivermos desperdiçado a oportunidade reencarnatória, não será um despertar agradável. O tempo com que se processa o desprendimento da alma do seu corpo material é variável para cada indivíduo, como eu já coloquei. Para a alma que praticou bem as virtudes na vida material, o processo de libertação é bastante rápido, podendo ocorrer mesmo na agonia. Ou seja, mesmo ainda naquele estado de relativa perturbação espiritual, numa determinada agonia do momento do desencarne, quando a alma ela pratica o bem, uma alma mais evoluída, esse processo de libertação é rápido, tá? Então, o desligamento espiritual é rápido. Com o corpo material mantendo apenas a vida orgânica. Então, ele quer dizer o seguinte, muitas vezes o corpo material ainda está vivo. Quantas pessoas, na verdade, às vezes estão no hospital onde a vida material ainda não se extinguiu, mas na verdade o desligamento do perispírito já aconteceu e já na realidade já iniciou há muito tempo. Porque vejam, nós vamos ver isso também um pouquinho mais à frente, mas eu já vou adiantar. Em muitas situações, o desligamento acontece antes da extinção da vida propriamente dita. Pessoas que estão adoentadas, doentes em hospital, que estão ali definhando devagar, nós vamos perceber que quando chega próximo do desencarne, mesmo o desligamento, já vai acontecendo os desligamentos do corpo perispiritual. Viram que o desligamento tem 4 fases que nós comentamos? Pois é, essas fases, esses desligamentos acontecem às vezes antes da vida realmente cessar, da vida material. De modo que quando a vida se extingue, praticamente já houve todo o desligamento do perispírito. E ali vai haver só o último corte entre o perispírito e o corpo material. Para pessoas que, nós vamos ver isso também, para pessoas que têm mortes rápidas, aí é diferente, o desligamento acontece só depois do desencarne. Mas para pessoas que estão doentes, o desligamento normalmente acontece previamente, já inicia antes, tá? Para a alma que se prendeu às coisas materiais e à sensualidade, o desprendimento é mais demorado, pode durar dias, semanas e até meses. Esse desprendimento lento é devido à afinidade criada entre o perispírito e o corpo material, em razão da preponderância que a alma deu às coisas materiais. Pessoas que estão ligadas à matéria, vivem apenas para a matéria, elas fazem com que esses laços entre o corpo material e o perispírito sejam laços fortes, mas difíceis de serem rompidos. E, por conta disso, o tempo de desligamento vai ser maior. Quando nós já vivemos a vida relativamente de espírito, os laços que nos ligam e nos prendem à matéria são mais frouxos, são mais leves, de modo a facilitar o desligamento na hora do desencarne. Bom, nós vamos ver aqui então os locais onde existem os pontos de ligação entre o perispírito e o corpo material, vendo exatamente onde inicia o desligamento do perispírito. Então, há 3 regiões orgânicas que exigem o cuidado na liberação da alma. Primeiro é o centro vegetativo abdominal, ali na área do abdômen, é ali que vai iniciar o processo de desligamento. Por isso que quando acontece o desligamento desse ponto, normalmente as extremidades, as pontas dos pés e das mãos começam a roxear, porque ali já iniciou o desligamento do perispírito. Então isso é muito comum para as pessoas que estão no hospital, onde nós percebemos já o arroxeamento das extremidades, mas a vida orgânica ainda existe. Depois vem para o centro emocional, ali no tórax, na região ali cardíaca. Tá? É o segundo ponto onde vai acontecendo o desligamento. Então, primeiro desligam ali na área abdominal, depois na região torácica, depois
ali o centro mental, que é na região cerebral, e por fim ao desatamento do laço fluídico. Então vejam que dentro, a última área, a última ligação é exatamente o centro cerebral. Quando há o desligamento do centro cerebral, há o laço fluídico que liga o perispírito ao corpo material deixa de existir. Então aí acontece realmente a extinção desse laço e se completa o desligamento do perispírito, certo? Aí adentraremos na segunda fase, que é a fase de perturbação, até chegar ao despertar. Vejam, dessa forma, quanto mais a alma estiver identificada com as coisas materiais, mais sofrerá para separar-se do corpo material. O desprendimento, conquanto se opere gradualmente, também demanda contínuos esforços. Aí o espírito, que é muito preso, ele fica como se ele sentisse uma força, duas forças antagônicas. Uma força que quer libertá-lo do plano material, do corpo físico, porque é o desencarne, e ao mesmo tempo tem uma força que o mantém preso ao corpo material em função da materialidade da vida daquela pessoa. Então imaginem o estado de agonia, de sofrimento de um espírito nessa condição, tá? Então ele precisa, há um esforço do corpo espiritual para se libertar do corpo físico. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito, querendo se libertar, perfeito? Em se tratando de morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente, é uma morte natural, é aquilo que eu estava dizendo. Por questão de velhice ou doença, esse desligamento muitas vezes acontece antes do próprio desencarne, realmente da cessação da vida material, da vida física. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual, apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Então percebam que quando nós, já em função das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, já procuramos pouco a pouco buscar e viver mais a vida espiritual do que a vida material, isso vai facilitar o desprendimento do espírito, de modo que o espírito começa a se desprender antes e a última ligação se dá com a última, como ele diz aqui, batida do coração. Então é isso que nós temos que buscar. Percebam como o desligamento da vida material nos ajuda na hora do desencarne. Nesta contingência, o espírito pode ter já recuperado a sua lucidez, de modo a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Uma perturbação quase nula. Perturbação existe, mas ela é ínfima em função da personalidade já mais elevada desse espírito. E como ele disse, como o desligamento do perispírito já iniciou antes mesmo da vida orgânica se extinguir, quando ela se extingue, ele já está praticamente retomando a sua lucidez no plano espiritual. O despertar dele é muito rápido, a perturbação quase nula, e ele despertando, ele tem condições de presenciar, como ele coloca aqui, tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do seu corpo. Caso vocês queiram estudar mais e ler algum livro sobre isso, além da doutrina espírita, além, por exemplo, do livro Céu e Inferno, que nos conta muito bem isso na segunda parte do livro, da obra, que fala dos testemunhos, vocês podem ler o romance Voltei, do espírito Jacob, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Exatamente o Jacob conta todo o processo de desencarne dele, desde antes dele da morte acontecer, o que ele ia sentindo, como é que o corpo dele reagia, a consciência dele, quando ele despertou no plano espiritual, a perturbação, ele vai relatando tudo para todos nós. Então é muito interessante essa obra, vale a pena quem
quer ter um conhecimento mais aprofundado sobre essa temática, vale a pena ler o livro Voltei, tá? Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos agora entender esse estado de perturbação que nós já sabemos que faz parte do processo em função dos vários tipos de desencarne. Nós vamos ver que, em função da vida da pessoa, em função do conhecimento da vida espiritual e também do tipo de morte, tudo isso vai interferir numa maior ou menor perturbação do espírito. Então, cada tipo de morte do corpo material causa um impacto diferente no momento do desprendimento da alma. Em seguida à morte do corpo material, a alma geralmente não tem consciência imediata de si mesma. Ela fica perturbada por algum tempo. Nós já falamos ali um pouco, agora vamos definir e abordar com mais detalhes o estado de perturbação da alma.